Pois bem, pessoal, vamos voltar ao estudo das duas outras excludentes de antijuridicidade que nos restam, a começar pela legítima defesa. Legítima defesa, vira e mexe, ela é exigida em concurso. Tá? Vamos dizer que é dentre as 4 excludentes de antijuridicidade, a que tem mais incidência em concursos públicos, exames da ordem e tudo mais. Por isso, a necessidade de você poder entender a tal da legítima defesa. Gente, primeira coisa que você tem que saber: legítima defesa pressupõe uma agressão humana. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: não há legítima defesa por mera provocação. Para que haja legítima defesa, precisa ter uma agressão física, atual ou iminente. Atual que já está ocorrendo ou iminente que está prestes a ocorrer. Não há legítima defesa por mera provocação. Então veja, alguém entra pela porta e me dá um tiro. Eu posso sacar a minha pistola e dar um tiro nele. Agressão atual. Ou ele entra pela porta e mira a arma. Preciso esperar que ele puxe o gatilho e me acerte? Não. Agressão iminente. Dou um tiro nele e mato. Agora, se esse sujeito entrar pela porta, postar-se na minha frente e começar a falar um monte de coisa, xingar minha mãe, falar mal de quem quer que seja para mim, eu não estou autorizado a agredir ele. Porque por enquanto ele está me provocando. Não existe a tal legítima defesa da honra. Ah, bati nele porque ele xingou minha mãe. Não existe. Enquanto ele estiver apenas me provocando, se eu agredir ele, eu não posso alegar legítima defesa. Ok? Ótimo. Outra coisa. Se você matar um animal para não ser por ele atacado, não é legítima defesa. É estado de necessidade. Você foi caçar. Lá você se deparou com uma onça. E a onça veio para te atacar. Você foi lá, deu um tiro e matou ela. Legítima defesa? Não. Estado de necessidade. Por quê? Porque para que seja legítima defesa, eu preciso ter uma agressão humana. Agora, se um determinado animal for utilizado por uma pessoa para te agredir, aí existe uma agressão humana, porque o animal é um mero instrumento para te atacar. Aí se você matar o animal, aí é legítima defesa. Você está andando, caminhando lá no Parque do Ingá. Você se depara com um desafeto seu que está lá com o seu pitbull. Ele olha para você e atiça o pitbull à sua direção, falando: pega, Rex. Você vai e mata o cachorro. Aí é legítima defesa. Porque nesse caso o animal foi utilizado como instrumento de ataque de uma pessoa. Muito cuidado. Essa questão até caiu no exame da ordem no ano passado. Tá entendido? Tudo bem? Ok. A legítima defesa, ela pressupõe uma agressão humana, atual ou iminente, como eu te disse, contra direito próprio ou de outrem. Eu posso me utilizar de uma legítima defesa para me defender. Dei um tiro nele porque ele veio para dar um tiro em mim. Ou eu posso também ter uma legítima defesa de terceiro. Matei ele porque ele ia matar o meu colega de sala. Legítima defesa de terceiro. Então, é um outro requisito que eu tenho. Tá? Então, a agressão atual ou iminente contra direito próprio ou de outrem. Eu preciso
ter o conhecimento de que eu estou em legítima defesa. Eu preciso ter a vontade de me defender. Se eu tiver uma situação em que eu saio de casa e ao ver um desafeto passar, eu saco minha arma e mato ele, eu não posso alegar legítima defesa se depois disso eu souber que ele tinha saído de casa armado para me matar. Por quê? Porque no momento em que eu atirei nele, eu não tinha o conhecimento de que estava agindo em legítima defesa. Eu não tinha um elemento subjetivo. Eu não sabia, naquele momento, que ele tinha saído de casa armado para me matar. Então, para que eu tenha legítima defesa, eu preciso ter o conhecimento da agressão e a vontade de me defender. Tá? Outra coisa, eu preciso fazer o uso de meios necessários e moderados para compelir aquela injusta agressão, para fazer cessar aquela injusta agressão. Meio necessário é aquele menos lesivo que eu tenho à minha disposição para fazer cessar a agressão. Por exemplo, um bêbado começa a me agredir. Ele está trançando as pernas, quase caindo. Qual o meio necessário e suficiente que eu tenho para repelir a agressão? É só dar um empurrão nele, ele cai. Se eu sacar minha arma, der um tiro nele e matar, eu não usei do meio necessário. Tá? Eu tinha outros meios menos lesivos à minha disposição para fazer cessar aquela injusta agressão. E meio moderado. Moderação é eu fazer uso daquilo que for suficiente para fazer cessar a agressão. Se eu consigo fazer cessar a agressão com uma única facada, não há razão para que eu dê 20. Eu vou fazer uso de um meio imoderado. Pois bem, se eu não tiver agressão injusta, atual ou eminente, contra direito próprio ou de outrem, conhecimento da agressão e vontade de me defender, eu não vou ter legítima defesa. Agora, se eu tiver esses 4 requisitos e não tiver uso moderado e necessário, eu vou ter legítima defesa, mas eu vou ter a figura do excesso. No exemplo do bêbado, ele me agrediu, dando a mim o direito de afastar aquela injusta agressão, repelir, fazer cessar aquela injusta agressão. Então eu estou em legítima defesa, mas eu usei de um meio desnecessário. Ao invés de dar um empurrão nele, eu peguei e dei um tiro e matei ele. Existe aquilo que se chama então de excesso na legítima defesa. Eu estava em legítima defesa, mas cometi um excesso. Na facada, eu usei de um meio imoderado, excessivo, desnecessário. Ao invés de dar uma única facada que era suficiente para fazer cessar a injusta agressão, eu fui lá e dei 20 e matei. Vou ter legítima defesa? Sim, porque ele estava me agredindo. Mas vou ter a figura do excesso, pelo uso imoderado dos meios. E o que acontece se eu tiver o excesso? Eu respondo criminalmente por esse excesso. Se eu agir dolosamente, eu vou responder pelo excesso a título de dolo.
Se eu agir culposamente, ou seja, houve um erro na apreciação das circunstâncias fáticas, eu vou responder culposamente por aquilo. Como é que funciona isso? Primeira coisa, quando você está diante de uma situação de análise dos meios necessários e moderados, você não pode tratar aquela questão de uma maneira abstrata. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que praticou o fato e ver se, no contexto fático, numa reação improvisada, de cabeça quente, ela agiu de maneira correta, ou seja, você ou qualquer outra pessoa normal faria o mesmo? Porque muitas vezes a pessoa não tem a noção de que uma facada só resolve, ela vai dar 5. Então você tem que tratar com uma certa razoabilidade essa questão, tá? Tá. Mas o bêbado me agrediu. E eu podia ter empurrado ele e jogado ele longe. Mas eu fico puto da cara com ele. Eu falo, pô, esse cara me agrediu? Pô, tá doendo aqui onde ele bateu. Quer saber de uma coisa? Eu vou matar ele. Nesse tipo de situação, você responde dolosamente, porque você quis matar, pelo excesso na legítima defesa. Você estava sendo agredido no exemplo da facada. Você deu uma facada e o cara caiu. Não ofereceu mais resistência. Parou a agressão, cessou a agressão. Mas aí você pensa, pô, esse cara é folgado, eu vou matar ele. Vai lá e dá mais 19 facadas nele e mata. Excesso doloso na legítima defesa. Você responde pelo homicídio dele na forma dolosa. Você responde pelo dolo a partir do momento que cessou a legítima defesa. Quando cessa a legítima defesa? Quando não há mais agressão contra você. Você, de agredido, passa a agressor. Mas pode acontecer também de você incorrer em erro na apreciação das circunstâncias fáticas. Você está ali e o bêbado te agrediu. Você vai, olha e ele bota a mão no bolso. Você acha que é uma faca que ele vai sacar. Vai lá, saca o teu revólver e mata ele. Excesso culposo na legítima defesa. Você vai responder pelo resultado morte na forma culposa. Porque verificou-se, na verdade, que não era uma faca. Que ele botou a mão no bolso para tirar um lenço para, sei lá, secar o sangue que caía dele. Tá? Excesso culposo. Você deu a primeira facada naquele segundo exemplo. Aí o cara prostrou diante de você e você viu, sei lá, ele pegando um objeto prateado. Na tua cabeça passou, pô, ele vai estar armado, vai atirar em mim. Você vai e mata ele com mais 19 facadas. Foi se verificar depois e viu-se que na verdade não era uma faca, era um celular prateado que ele tinha. Você agiu em erro culposamente, pelo erro na apreciação das circunstâncias fáticas. Você vai responder pela morte dele por excesso culposo na legítima defesa. Você vai responder por homicídio culposo. Agora, essa conclusão de responder na forma culposa é se o erro for evitável, ou seja, você agiu afoitamente, de maneira precipitada. Qualquer pessoa no seu lugar faria diferente. Agora, se o erro for invencível, inevitável, ou seja,
qualquer outra pessoa no seu lugar faria igual, aí nesse caso exclui dolo e culpa e você não responde por nada. Tá entendido? Você tem que analisar as circunstâncias do caso concreto para poder encaixar a situação dentro da figura do excesso. Tá entendido isso? Tudo bem? Legítima defesa real. Legítima defesa real é quando estão presentes todos aqueles requisitos que eu te listei. Agressão atual injusta, contra direito próprio ou de outrem, conhecimento da agressão e vontade de se defender. Legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é quando você incide em erro com relação à apreciação das circunstâncias fáticas. Tá? Então você está jurado de morte por alguém. Vai no domingo de manhã tomar café na padaria e encontra com esse alguém que vira para você e bota a mão na cintura. Você acha que ele vai sacar uma arma e te matar, você vai dar um tiro nele e mata. Legítima defesa putativa. Você foi verificar e na verdade não havia uma arma, ele sacou lá, sei lá, o celular ou alguma coisa assim. Tá? Existe um erro na apreciação das circunstâncias fáticas, tá? Aí entra a questão do erro vencível ou invencível. Se for invencível, exclui o dolo a culpa. Se for vencível, exclui o dolo e você responde por culpa. Dentro daquilo que eu te falei lá na aula passada, no finalzinho da aula passada. Tá certo? Quando a gente viu a figura do erro, tá certo? E a legítima defesa sucessiva? Legítima defesa sucessiva é a reação contra o excesso injusto. Imagine o seguinte: você está sendo agredido por alguém. Dá-se o direito de você agredir essa pessoa para fazer cessar a injusta agressão. Chega num determinado momento da briga, você consegue dominar ele. Cessou a agressão. Cessou a agressão, cessa a legítima defesa. Você não pode continuar agredindo ele. Mas imagine que você está com tanta raiva do cara que agora você pensa, pô, você me bateu, eu vou bater em você. Você, de vítima, passa a ser agressor. Nasce para esse sujeito o direito de passar a se defender contra esse seu excesso. Porque no momento em que você cessa a legítima defesa sua e continua agredindo o sujeito, você entra na figura do excesso na legítima defesa. Esse excesso não é permitido por lei, é um excesso injusto. Nasce para a outra pessoa o direito de se defender desse teu excesso injusto. Nesse caso, ele vai estar agindo em legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva é a reação contra o excesso injusto. Tá? Então é isso. São as 3 modalidades de legítima defesa. Deixa eu te falar uma coisa. A Lei 13.964/2019, o tal do pacote anticrime que entrou em vigor agora em janeiro, ele trouxe lá no artigo 25 uma nova figura lá para dizer que o agente de segurança pública que repele uma agressão a um refém, ele está em legítima defesa. Precisava disso? Precisava ter textualmente isso escrito no Código Penal? Não. Então imagine um atirador de elite que está com um sequestrador na mira. O sequestrador está lá com o refém, com uma arma na cabeça do refém. Se o atirador de elite atirar e matar o sequestrador, ele nada mais vai estar fazendo do que agir em legítima defesa de terceiro, no caso o refém. Precisava do legislador vir e dizer textualmente aquilo? Não.
Não havia necessidade nenhuma desse tipo de menção legislativa. Mas, de qualquer forma, o legislador do pacote anticrime deixou isso expresso. Não é que haja um novo requisito para a legítima defesa, não há nada disso. Simplesmente está se colocando ali algo que já existia na figura da legítima defesa de terceiro. Está entendido? Sobre legítima defesa, é isso que você precisaria saber. Estrito cumprimento do dever legal. A quarta causa legal de exclusão da antijuridicidade. Imagina o seguinte: o oficial de justiça recebe lá um mandado de despejo e vai cumprir esse mandado de despejo. Chega lá, ele cumprindo a ordem do juiz, ou seja, no estrito cumprimento do seu dever legal, bate palma, o inquilino não sai, chama pelo inquilino, o inquilino diz que não vai sair, que não tem quem tire ele de lá, o oficial de justiça chama força policial, vai lá, arromba a porta da casa, tira o caboclo, tira os pertences dele, põe para fora, enfim, cumpre a ordem de despejo. Ele, oficial de justiça, vai responder criminalmente por essa conduta? Não. Ele está no estrito cumprimento do dever legal. O policial, quando vai prender alguém que está em flagrante delito, o camarada chega e reage contra a conduta do policial. O policial vai lá e tem que usar a força física moderada para poder algemar o cidadão. E com isso causa nesse cidadão lesões corporais. Ele, policial, vai responder por aquelas lesões que ele provocou? Não. Ele está no estrito cumprimento do dever legal. Então, sempre que alguém agir em cumprimento ao dever que a lei lhe impõe, ele não vai responder criminalmente, salvo se houver excesso. Então o oficial de justiça foi lá e depois de despejar o camarada, deu lá uns cascudos nele, gratuitamente, sem justificativa, causou lesão corporal. Vai responder por essas lesões? Sim. Policial, depois o camarada algemado, tal, sem oferecer resistência, vai lá e dá um chute na cabeça do cara e causa lesão. Vai responder criminalmente? Sim. Qualquer excesso em qualquer das 4 modalidades de excludente de antijuridicidade vão ser punidos. E aqui não é diferente. Tá? Por fim, a excludente só existe quando há o estrito cumprimento de um dever legal. Se o sujeito agir com base numa norma moral, religiosa, costumeira, enfim, que não seja um dever legal dele, aí não há amparo. Por exemplo, um policial está lá no ônibus, no metrô, vê que tem uma velhinha em pé e tem um novinho lá sentado e não dá o lugar para a velhinha sentar. Ele, policial, ele não pode chegar, pegar o rapaz pelo colarinho e fazer ele levantar para a velhinha sentar. Se ele fizer, ele responde criminalmente por isso. Por quê? Porque não está dentro da esfera do dever legal dele. Ele fez aquilo por uma norma de cultura, uma norma costumeira, uma norma religiosa, uma norma moral, que obrigava o rapaz jovem a dar lugar para uma senhora de idade. Mas o policial não pode exigir, obrigar, forçar o cidadão a levantar e dar o lugar. Isso é crime de constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Está entendido isso? Pois bem, com isso, concluímos o estudo das causas legais de exclusão de antijuridicidade. A partir da aula que vem, nós começamos o estudo do terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade.
Mas isso fica para a semana que vem, ok? Um abraço e até a próxima.